E aí pessoal, estamos aqui de volta, vamos continuar a aula passada que falamos sobre como usar o modo interativo com uma calculadora. Então a gente viu dois tipos, que era o tipo int e o tipo float, que são os tipos do... é o tipo inteiro e o tipo decimal, lá o tipo com o número depois da vírgula. E agora a gente vai ver o seguinte, vocês viram que a divisão te devolve sempre o número do tipo float. Como que você faz para ele te devolver um tipo inteiro? É o seguinte, eu vou mostrar aqui, ó. 10 dividido por 10 vai dar 1. Muito simples. Ele vai dar aqui a resposta por ser uma divisão com o número depois da vírgula, certo? Número depois do ponto. Se você quer um número inteiro, é muito fácil. Você usa isso aqui, ó. 10 barra 10. Prestem atenção, por que barra? Ele vai falar o que? Eu vou fazer uma divisão e eu vou devolver só o valor que está antes da vírgula. Ou seja, ele vai me devolver 1. Prestem atenção que isso aqui ele não arredonda. Isso aqui ele, por exemplo, se eu tenho uma divisão que vai dar metade aqui, ó, vamos supor 17 dividido por 3. Ele vai dar um número quebrado, um número bem grande. Quando eu vou fazer 17 barra 3, o que ele está falando? Eu estou querendo que ele me devolva o número inteiro dessa divisão. E vai ser o que? 5, pessoal. Não vai ser 6. Ele não arredonda. Ele pega só a parte inteira. É isso que ele está fazendo. Ele está pegando a parte inteira e te devolvendo. Perceba que se ele fosse arredondar, ele ia arredondar para cima, né? Porque está, sei lá, depois do 5. Então ele arredonda para cima, mas ele não faz isso. Se você quiser pensar como arredondamento, sempre arredonda para baixo, mesmo que for ponto 9, ponto alguma coisa aqui. Outras operações importantes que a gente precisa saber é a potência. Vamos supor que você quer a potência de 5, que todos sabem que é 25. Vocês colocam asterisco duplo aqui, vocês colocam 2 asteriscos. O que você está falando? Isso aqui, quando é um só asterisco, é vezes, é multiplicação. Com 2 é potência. Então, 5... a segunda potência é 25. Olha lá, muito bom. E tem outra coisa que a gente pode fazer. A gente pode pedir o resto. Qual que é o resto da divisão de 17 por 3? Você vê aqui, ó, que dá bastante coisa depois da vírgula, né? Dá esse 6 aqui. Qual que é o resto dessa divisão? Se vocês querem saber, a gente vai usar o operador módulo, que é esse aqui. Ele é sim uma porcentagem, mas a gente não lê como porcentagem, a gente lê módulo. Por exemplo, 17 módulo 3. Ele vai nos devolver o resto dessa divisão, que é 2. Outra coisa que a gente precisa falar é a gente pode usar variáveis. O que é uma variável? Uma variável é um lugar lá no seu computador, na sua memória RAM, que você vai dar um nome e vai guardar um valor lá. Por exemplo, eu vou dar o nome de uma variável aqui, por exemplo, meu nome, Abel. E eu coloco o sinal de igual, ou seja, isso aqui a gente lê como atribuição. Eu vou colocar, ou seja, dentro de Abel, eu vou guardar o valor 10, por exemplo. Você vê que ele não me devolveu nada, como se fosse aqui. Por quê? Eu só falei para o computador que ele, dentro de Abel, vai guardar o valor 10. Se eu, por exemplo, digitar aqui Abel, ele vai me devolver o valor que está lá dentro, que é 10. Então, o sinal de igual ele é usado para atribuir a uma variável o valor que você queira. Então eu posso colocar aqui também Laís e atribuir o valor 20. E aí o que acontece? Dentro de Laís eu tenho 20 e se eu fizer Abel mais Laís, vocês já sabem o que vai dar? 30, exatamente. Eu consigo fazer a soma diretamente das variáveis. Então você não precisa ficar redigitando valores. Você pode guardar um valor dentro de uma variável e usar ele simplesmente chamando a variável. Agora atenção, se você não declarou uma variável, por exemplo, se eu quiser somar Abel, que é aquele 10, com Álvaro, eu não declarei essa variável, eu não falei, por exemplo, Abel, eu declarei ela aqui. Eu declarei que Abel tem valor 10. Declarei que Laís tem o valor 20, mas eu não declarei o valor nenhum para Álvaro. Ele vai me dar um erro. Olha lá, ó. Deu erro. O nome Álvaro não foi definido. A gente não definiu isso aqui. Então eu venho aqui e coloco Álvaro recebe, ou seja, atribui, né, o valor de 30. Então, Abel mais
Álvaro agora vai dar o resultado, que é 40. 10 de Abel mais 30 do Álvaro igual a 40. Certo? Como a gente já viu nas outras aulas, a gente pode misturar os operadores, os números sem problema. Por exemplo, eu posso começar 5 mais 10 vezes, e por exemplo, um número quebrado aqui, 2,5, e ele vai fazer a operação sem problema. Não preciso converter número inteiro ou número do tipo float, não tem problema nenhum, você pode fazer essas operações. E você quer somar ele com 20, por exemplo. Eu estou dando um exemplo. Você não quer digitar aqui de volta, ó, 30.0. Vamos supor que você está com preguiça. Você pode fazer o quê? Você pode digitar o underline. O que esse underline vai fazer? Esse tracinho embaixo aqui, tá certo? Ele vai pegar o último valor que você recebeu aqui e vai colocar aqui. Certo? Então ele vai pegar esse 30 e vai somar com esse 20. Vai dar o quê? 50.0. Porque esse underline significa o último número. Vamos supor que o número seja muito grande. Por exemplo, aquela divisão que a gente fez. Então eu posso fazer isso aqui. Se eu quiser somar com esse último número, não preciso digitar isso aqui e vir fazer isso. Eu venho aqui e digito o quê? Underline, e ele vai me dar a resposta. Muito fácil. Última coisa dessa aula, para a aula não ficar muito grande, porque já está bem grandinha, a gente vai ver o seguinte. Se você está vendo que esse valor aqui é muito grande, isso aqui é meio um desperdício. Você vai estar usando muito espaço na sua memória para guardar esse número, que você podia guardar como 15.66, por exemplo, você já sabe o que é. Então o que a gente faz? A gente usa isso aqui, escrevam aí round, abre o parênteses e dentro do parênteses você vai escrever, por exemplo, o 15.666666, ele vai arredondar para você. Depois você coloca uma vírgula e escreve 2. O que é esse 2? Esse 2 vai falar o quê? Nesse número aqui que eu coloquei, eu quero só 2 casas depois da vírgula. Só quero 2 casas decimais. O round, então, ele vai meio que arredondar. Ele vai pegar tudo isso aqui e vai deixar em 2 casas decimais. Olha só o que vai acontecer. Ele deixou em 2 casas decimais. Eu vou usar isso aqui de outras formas. Por exemplo, vou colocar aqui o 17 dividido por 3. Aí eu coloco a vírgula, ou seja, o valor que está aqui vai ter apenas 3 casas decimais. E ele me dá a resposta. A última coisa que eu queria falar é, vocês podem fazer o seguinte. Eu posso colocar aqui, por exemplo, na variável A, atribuir o valor de 5 mais 8. Ou seja, o A, eu não preciso declarar diretamente o número aqui. Eu posso fazer uma operação. Eu posso fazer toda uma cadeia de operações aqui. E dentro da variável A, ele vai guardar determinado valor dessa operação. Então, em A, vai guardar esse valor. Eu nem sei o que é. Vamos ver o que está dentro de A. A guardou 2.6. Correto? Muito simples, então te vejo na próxima aula. Treinem bastante aí tudo e te vejo na próxima. Falou!